Fala, Tricolada! Tranquilo? Novamente, quero agradecer aqui as palavras de apoio de todos vocês. Muito obrigado mesmo, muito agradecido. Vamos junto aí, vocês que me dão força para seguir em frente. E vou continuar aqui falando de Fluminense, porque o Fluminense está precisando da nossa ajuda. Está precisando de mim, está precisando de você, está precisando da sua torcida nas redes sociais para queixar, para reclamar. Viu o que aconteceu lá no Atlético Mineiro? Tentaram trazer o Thiago Neves, a torcida se opôs. E olha o que aconteceu. O presidente lá ouviu a torcida e comprou a briga. Tem um processo aí, o Thiago Neves colocou o clube na justiça. Mas ele fez o que a torcida quer. Então a torcida precisa ser ouvida, precisa ser respeitada. Enquanto isso, no Fluminense acontece o que o presidente quer que aconteça. O presidente comanda o clube sem dar ouvido à sua torcida. E temos aí a situação do atacante Luca, que possivelmente será o novo reforço do Fluminense. Jogador que já tem bases acertadas com o clube e é aguardado na próxima semana para exames médicos. Sendo aprovado, será novo atacante do Fluminense. O Fluminense que precisa urgentemente de um centroavante, mas está contratando um ponta esquerda. Aí é complicado, né? Aí o Fluminense está completamente refém de pessoas que não conhecem nada de futebol. O Luca foi oferecido ao Fluminense, está jogando no Al-Khor do Catar. Se passar pelos exames na próxima semana, assinará com o Fluminense, mas só pode ser anunciado no dia 13 de outubro e a gente vai seguindo aí sem centroavante, sem atacante. Escorado aí no Fred, na idolatria que tem pelo Fred, torcendo para que ele não baixe de novo o departamento médico. Porque já vimos aí que o Wellington Silva e Luiz Henrique de atacantes, fazendo função de falso 9 ou de centroavante, não tem condições. São jogadores de lado. O Wellington Silva é um fracasso lá pelo lado esquerdo. E o Luiz Henrique só joga bem quando é deslocado para a ponta direita, mas o treinador insiste que ele jogue de falso 9. E quando bota ele lá na ponta direita, faz como fez no último jogo, substitui ele. Aí é inadmissível isso. É dose para engolir. E a gente vai jogando sem centroavante, aí o Brasileirão vai rolando, a gente vai perdendo ponto, chegando perto da zona de rebaixamento. Lembrando que esse mesmo Luca, que está próximo aí de fazer exame médico e ser aprovado, em 2017, quando tinha contrato com o Corinthians e foi cedido à Ponte Preta, o Abel Braga pediu a contratação dele e ele se recusou a vir para o Fluminense. É esse mesmo jogador que estamos agora trazendo lá do Catar para cá. É complicado, né? Mas não acaba por aí, não. O Fluminense não vai comprar o Luca. Pelo menos isso. Ele vai vir por empréstimo, mas ele chega em definitivo praticamente para o Fluminense. O Fluminense deve ter 70% dos direitos econômicos do jogador, vai ficar com 70%, porque ele virá por empréstimo e o contrato dele, durante o empréstimo ao Fluminense, com o clube do Catar, vai se encerrar. Jogador de 30 anos. Partes ainda estão discutindo tempo de contrato e salário. Isso deve ser decidido quando o jogador chegar aqui ao Brasil. A tendência é que a negociação seja concretizada o mais breve possível. O Fluminense não comprou o Luca, tá, gente? O Fluminense não comprou. Ele chega em definitivo porque o contrato dele com o clube do Catar está prestes a terminar. E para juntar isso tudo, o Fluminense está trazendo um jogador que está uma temporada inteira sem jogar. Teve uma infecção grave, uma contusão, teve uma infecção, não pôde jogar, está encostado. Voltou a jogar recentemente, há poucos dias, mas o treinador que lá está, do PAOK, da Grécia, ele perdeu espaço com esse treinador. O outro jogador é o titular, ele está encostado lá e está vindo para o Fluminense, que é o Léo Jabá. É o jogador que vai se juntar ao Fluminense e provável que o PAOK empreste o atacante com opção de compra. Então vai emprestar, quando acabar o período de empréstimo, o Fluminense pode optar pela contratação do jogador. É um jogador jovem, diferente do Luca, jogador de base da seleção brasileira, fez um bons jogos pelo Corinthians, depois foi vendido para a Europa, mas está esse período todo aí, uma temporada inteira sem jogar, uma aposta. Não é centroavante, o Léo Jabá é meio atacante, também joga pelo lado do campo, não é centroavante de ofício, mas a prioridade do Fluminense é outra, né? Tá tudo nas costas aí do veterano Fred. Então o Léo Jabá também deve se juntar aí ao Fluminense Futebol Clube.
Mas ainda resta resolver questões salariais ainda com o clube. O Tricolor deseja arcar com uma pequena parte, enquanto o PAOK pague a outra parte do salário do jogador. A maior parte do salário, o clube grego, o Fluminense quer que o clube grego pague. Então ainda tem essa pendenga aí para resolver. O jogador... Saidão, tá até de rir. O jogador vê com bons olhos atuar sob o comando de Odair Hellmann, que conhece desde a seleção de base do Brasil. Então Odair era assistente da seleção brasileira e o jogador conhece ele de lá. Além disso, por ter idade olímpica, o Léo é monitorado pela CBF com opção para as Olimpíadas. O Léo Jabá foi até bem lá no PAOK no início da temporada dele lá na Grécia. Temporada 2018 e 2019, ele ajudou o clube grego a sair de um jejum de 34 anos sem títulos na Grécia. Ele conseguiu aí, fez uma boa temporada no ano de 2018 e 2019 e tirou o time grego aí da fila. Depois, como eu disse, teve essa contusão grave, foi afastado e quando voltou o treinador Abel Ferreira deu preferência a outro jogador e por isso ele quer voltar para o Brasil. E como falei também, ele conhece aí o treinador da Hellmann, da seleção de base. É um jogador jovem, repito, um bom jogador. E a única incógnita que está aí pairando é a situação física dele, né? Porque a situação física dele foi complicada, ele quase morreu por causa dessa infecção. Mas aquele negócio, o Fluminense precisa de centroavante, precisa de um camisa 9. O Fluminense está contratando jogador de lado de campo. Temos agora aí no visor o Léo Jabá e o Poçante Luca. São jogadores que não fazem a função do 9, não fazem a função de centroavante. Isso mostra que a vice-presidência do Fluminense e a figura do Angione, Mário e Angione, estão perdidinhos em suas funções, estão entregues a empresários que indicam esses jogadores e que o Fluminense, na verdade, não tem um scout. O scout do Fluminense são simplesmente os empresários que indicam seus jogadores, estão encostados em alguns clubes, sem oportunidade, e oferecem para o Fluminense faz contato com os jogadores. É esse o Fluminense do Mário Bittencourt, mais do mesmo. Você pensou que ia ser diferente do Peter, que ia ser diferente do Abad? Não. É a mesma coisa. Estamos entregues a empresários e indicações de empresários. Nenhuma novidade. E o Fluminense vai arrumando assim, vai andando, vai caminhando dessa maneira, esperando o Léo Jabá e o PAOK fazer o milagre. Mas, meu amigo, sem treinador, sem vice de futebol, sem comando e o departamento de futebol entregue aos medalhões, só temos a perder e o torcedor precisa urgentemente libertar o Fluminense Futebol Clube destas pessoas. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa um like, se inscreva no canal. Obrigado por tudo. Flui!